intitulado Características do Verdadeiro Profeta. Esse tema, ele, talvez muitos de nós já tenhamos lido, ouvido, estudado sobre ele, vai trazer ali alguns conceitos de como reconhecer o que é um profeta, como ele se identifica na nossa sociedade. E eu gostaria que a gente, além das palavras que estão escritas aqui, pudéssemos fazer uma reflexão mais interna. O que eu quero dizer com isso? A partir dessas palavras, vamos parar para pensar um pouquinho no eu. Vamos parar para pensar no nosso indivíduo dentro aqui da nossa vida, deste momento de transição no mundo, dentro dessa sociedade. Vamos parar para olhar um pouquinho mais profundamente. E nesse sentido, eu já gostaria de fazer algumas perguntas para que nós possamos refletir e encontrar respostas a essas perguntas ao longo desse livro que a gente vai ler. Então, assim, primeiramente eu queria que nós pensássemos se nós temos realmente vivido como cristãos. Se a gente tem agido, se a gente tem procurado refletir sobre o que é ser cristão e se a gente está vivendo dessa forma. E eu quero que a gente pense também um pouquinho se a gente espera alguma forma de reconhecimento por isso. Se a gente acha que vive como cristão, será que a gente está olhando para isso e pensando, quando é que vão me reconhecer? Quando é que eu vou ser valorizado? Será que a gente está esperando por isso? Enquanto somos cristãos? E agora vamos começar o capítulo 39. Desconfiar dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação na humanidade. Isso ele já falava há mais de 100 anos atrás. Imagina agora que a gente está vivendo isso de uma maneira eletrizante, vamos dizer, na pele, dia a dia, hora após hora, a gente sente a transição. Por que, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias? É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Antes de encerrar esse parágrafo, eu quero encerrar nesse ponto e fazer uma reflexão aqui já. Quando a gente para pensar no dever de todo homem honesto que ele fala, aqui o homem como o indivíduo, como a raça humana, não especificamente o sexo masculino, mas qual é o propósito dessa pessoa honesta? Qual é o compromisso dessa pessoa honesta? Aqui ele fala em desmascarar esses falsos profetas. Mas voltando ao sentido de viver como cristãos, qual é o nosso dever de pessoa honesta? Lembra daquela passagem onde ele fala que o escândalo deve vir à tona, mas ai daquele que for o responsável do escândalo, ou a ferramenta. Porque nós temos o dever de desmascarar, de mostrar, honestos no sentido ainda mais amplo do que só não fazermos errado, mas não só não fazer errado, como procurar fazer o certo, mostrar isso. Hoje se fala muito aí de discussões sociais que a gente deve não só deixar de ser preconceituoso ou coisa desse tipo, mas ir contra isso. E acho que a gente tem que pensar, quando ele fala de ser honesto, é não só deixar de fazer algo errado, mas é exigir isso, é plantar isso no nosso meio. Perguntarei sem dúvida como se pode reconhecê-los.
tendes aqui suas características. Só se confia o comando de um exército a um hábil general, capaz de o dirigir. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Já que as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem demasiado fraco para carregá-los, como em todas as coisas, o mestre tem de saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas em outras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, a sua ação seria nula. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar a missão de que está investido pela superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tirai também esta outra consequência: se, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se abriga, não passa de farsista de baixa categoria, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Então aqui ele tenta explicar o que é esse indivíduo, esse espírito que vem com uma missão de ser de verdade um profeta, né? E aqui a gente para pensar que então o que caracteriza esse verdadeiro profeta que ele fala é as atitudes, é a conduta moral. Voltando ao item anterior, essa questão de ser honesto, né? E pensando a respeito disso, né, eu lembrei de um grande personagem na nossa história. Ele não é notadamente um cristão, mas para mim é um indivíduo, um espírito que transcende, né, que mostra a nós, como espíritos encarnados, o que é um espírito missionário de verdade, aquele que vem para causar a mudança. Eu estou falando do Gandhi, Mahatma Gandhi. Esse Mahatma é justamente um adjetivo que ele ganhou, que significa grande alma, não é o nome dele, que ganhou depois já de desencarnado, né? E por que eu lembrei dele? Porque aqui, quando ele está falando desses caracteres que o indivíduo tem, e eu acho importante citar, porque a gente precisa ter noção de que espíritos missionários não são necessariamente de uma religião específica, né? Assim como o próprio Cristo que nós procuramos seguir, ele não seguia pontualmente uma doutrina, mas ele seguia o amor, ele seguia os preceitos morais, os princípios, e ele espalhava isso. E Gandhi tem uma passagem que ele está pegando um trem, ele é expulso do trem onde ele estava por ser indiano, né? Por não ser branco naquele momento. E ele é expulso, e aí os guardas começam a agredi-lo e ofendê-lo, e ele pergunta, os guardas perguntam para ele se ele não ia reagir, se ele não vai fazer nada, chamando ele de covarde, né? E essa passagem é interessante pela resposta que ele dá, mesmo apanhando bastante, sem revidar, sem ofender os guardas. Ele fala para um deles assim, que ele não faria isso, porque não é isso que o homem que está naquela cruz no peito do guarda faria, né? Então, o guarda carregava o crucifixo, mas ele não tinha entendido ainda o que era ser um cristão. E ele, talvez, sem ser um cristão, soubesse
pregar a mensagem. Isso é muito importante, né? Até mais sobre ele, no momento em que ele consegue finalmente o grande propósito que ele tinha, que era a independência da Índia pelos ingleses, ele vai fazer uma reunião final, onde ele fala: eu só quero comigo aqueles que sejam capazes de entrar na reunião e amar os ingleses. É uma coisa que é até difícil da gente compreender, mas ele sai de lá com a independência do país. Uma resistência pacífica que ele pregava, que nos mostra o que é um espírito ser um verdadeiro profeta. Eu acho que nós, quando pensamos em ser cristãos, a gente devia absorver muito disso. Ser capaz, como Jesus nos disse, amai aos vossos inimigos. É isso, na prática, em outras circunstâncias, mas é isso. E, dando continuidade aqui, outra consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundados pelo poder oculto que os inspira e dirige a revelia deles, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se arrogam eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mentirosos, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Então a gente não deve esperar crédito pelo que faz. Lendo esse trecho, eu também lembrei, minha memória nesse caso pode estar um pouco divergente, do filme do Divaldo, aquele trecho em que ele, conversando com Joana, diz quando é que eles vão começar de fato a espalhar a mensagem, né? Dizer, passar os livros adiante, todas aquelas mensagens que ele tinha, quando que isso ia de fato começar a alcançar o grande público, né? E ela, numa forma de testá-lo, se ele realmente estava pronto para agora divulgar a mensagem, ela pede que ele queime tudo que ele já tinha escrito, porque o ponto ali não era ele, não é ele, o Divaldo, ser o ponto, ser a referência, ser o nome daquilo, mas sim a mensagem, né? E ela tenta trazer e nos ensinar também que o importante não é o indivíduo, não somos nós. Assim como o verdadeiro profeta, né, como ele diz, ignora a si mesmo. O importante não é o indivíduo, mas a mensagem, o propósito que ele tem, aquilo que ele veio aqui fazer. Não é ter reconhecimento, né? É muito importante entender isso. Já foram vistos alguns desses impostores pretendendo passar por apóstolos de Cristo, outros pelo próprio Cristo. E, para a vergonha da humanidade, eles têm encontrado pessoas bastante crédulas para acreditarem nas suas torpezas. Entretanto, uma consideração bem simples deveria abrir os olhos dos mais cegos, a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que já não tereis Deus se tirardes um só de seus atributos, também não tereis a Cristo se tirardes uma só de suas virtudes. Aquele que se apresenta como Cristo possuirão todas as suas virtudes? Essa é a questão. Observai-os, perscrutai-lhes os pensamentos e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que tem as que Jesus não possuía,
a cupidez e o orgulho. Notai, além disso, que nesse momento, em vários países, há muitos pretensos cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro, e é impossível que todos sejam verdadeiros. Tende como certo que são criaturas que exploram a credulidade alheia e acham cômodo viver às custas dos que as levam em consideração. Então, trazendo aqui de uma maneira mais até esmiuçada, né? Se você quer entender o que é um verdadeiro profeta, ou vamos trocar esse termo, né? Pensar no verdadeiro profeta é algo que parece estar muito distante. Mas se a gente quer entender se a gente mesmo tem um comportamento de um cristão, então o que nós devemos fazer é avaliar a raiz das nossas atitudes. É avaliar se a gente está agindo com humildade e caridade, avaliar se a gente está agindo no caráter do homem honesto de verdade, como ele cita, que além de não fazer errado, mas procura o certo e tenta implementar o certo onde vai, né? Sem esperar o reconhecimento disso, sem esperar os louros e as glórias de ser um homem de bem, de ser um verdadeiro profeta, mas focado no propósito, na mensagem, em viver neste caráter cristão. E para finalizar, desconfiai, pois, dos falsos profetas, principalmente em época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Então, aqui ele encerra esse item. E o que a gente tem que pensar, né? Será que a gente está sendo cristão? Vamos tentar entender se a gente está sendo agora depois de ler isso. Temos procurado agir dessa forma, com humildade, com caridade, sem esperar retorno, sem esperar reconhecimento, agradecimento, porque muitas vezes é o que a gente vai encontrar aqui. Não lembro onde que houve uma vez que o nosso papel nesta encarnação é plantar. A gente planta, quem vai colher é Cristo, é Deus, né? Ao longo de gerações, ao longo dos séculos. A gente não deve pensar que aqui a gente vai recolher gratidões e vai recolher benesses porque tivemos uma vida dedicada ao bem. A gente se dedica ao bem, ponto. É isso. O reconhecimento, quem sabe um dia após desencarnar, aí a gente pode ter algum reconhecimento por isso, né? E quando eu cito Gandhi, tem uma frase dele que eu acho excepcional, que muitos já devem ter ouvido, que é: seja você a transformação que quer ver no mundo. E pensando nessa frase, e pensando nesse conceito de o que é um falso profeta, se a gente imagina, poxa, seria bom um verdadeiro profeta no mundo, alguém que causasse essa mudança, que trouxesse uma evolução, então sejamos nós essa mudança. Talvez não como Gandhi foi, para milhões de pessoas, mas talvez a gente possa fazer isso dentro da nossa família, dentro da nossa comunidade, ou apenas conosco mesmo, dentro do nosso indivíduo, né? Melhorando apenas o nosso espírito. A gente já vai alcançar o propósito, que é ser cristão, é procurar ser melhor, é procurar desenvolver-se. Nesse sentido, eu já quero que a gente agora feche os olhos e vamos pensar nessa mensagem que a gente leu, uma mensagem que Kardec nos traz a pensar há mais de um século sobre o comportamento de um verdadeiro profeta. Eu faço relação com o comportamento
vamos olhar para dentro de si, conversando com o nosso íntimo, refletindo sobre nossas atitudes ao longo da vida, até as mais recentes, aquelas que nos deixam envergonhados, aquelas que nós sabemos que devemos melhorar. Vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, pedir aos Espíritos amigos aqui presentes, que a partir de agora nos ajude, nos orientem a procurar melhorar os nossos atos e atitudes, a procurar ser um pouco mais cristãos, procurar espalhar essa mudança, a honestidade e a paz no nosso caminho, por onde passamos. Que ao sair daqui, nós estejamos um pouco mais perto desse propósito, um pouco menos envaidecidos de nós mesmos, mas um pouco mais cheios de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Conexão.